E vamos conversar primeiro sobre coluna. Dores, dor crônica, hérnia de disco, lesões, quando o tratamento convencional já não é suficiente, a cirurgia na coluna passa a ser considerada. Mas como saber qual é o momento certo para operar? Quais são os riscos? Como é que é a recuperação? A gente ouve falar de cirurgia na coluna e ainda fica um pouco assustado. Mas com esses avanços, gente, é possível que você faça uma intervenção minimamente invasiva. E para falar sobre esse assunto, recebo o médico ortopedista, Dr. Fabiano Fonseca. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Vou sentar aqui um pouquinho mais distante, que hoje o resfriadinho me pegou de jeito. Me pegou. Pegando todo mundo hoje. Tá pegando todo mundo, né? Ontem eu fui ao hospital para fazer todos os testes de influenza, de dengue, de covid. Não é nada, graças a Deus. Mas aí eu vi que tava todo mundo com o mesmo problema, né? Surto de influenza. Surto de influenza. Eu fiz o exame e não deu influenza. Não. Eu até fiquei com vontade de repetir o exame. Que às vezes dá um falso negativo, né? Mas que bom que você tá melhor já, né? Graças a Deus, vou melhorando. Superando. Mas vamos lá, dor na coluna. Na verdade, a dor na coluna nem sempre é exatamente na coluna, né? Dores pelo corpo, porque a coluna, ela é muito enervada. E aí eu sei que muita gente tem um problema na coluna e dor em outro lugar. Também é possível. Exatamente. Muita gente confunde, né? Porque a coluna, essa região que a gente pega a cintura, a região da bacia, é uma área de carga, que a gente tem essa movimentação o dia inteiro. E às vezes até um desbalanço estrutural de uma outra região vai sobrecarregar a articulação da coluna, aquela musculatura toda em volta, a gente chama de core. É todo esse cinturão pélvico. E esse cinturão pélvico, ele precisa de estar bem fortalecido, com uma boa mobilidade, para a gente evitar ter essas dores irradiadas também. Então esse é o papel do médico, identificar a dor daquele paciente, daquela pessoa que está sofrendo de alguma coisa, para saber se realmente vem uma dor originária da coluna ou de outra articulação que está levando aquele quadro álgico. E se a pessoa já tentou de tudo, muitas vezes a intervenção ali local, tem gente que já tentou infiltração, tem gente que já fez fisioterapia e não conseguiu, possivelmente a cirurgia vai ajudar. Exatamente, é isso que a gente fala para todos os pacientes. Primeira coisa é identificar a causa, a origem, da onde está vindo essa dor. Depois, começar os tratamentos. Primeiramente, reabilitação, uso de alguns remédios, terapias alternativas. A cirurgia vem para aquele paciente específico, onde a gente já identificou a causa e aquela cirurgia proposta vai ter algum resultado. A gente tem inúmeros tipos de tratamentos cirúrgicos, enfim, desde os menos invasivos, como se fossem as infiltrações, bloqueios articulares, as cirurgias por vídeo, que são as cirurgias endoscópicas, e temos as cirurgias tradicionais abertas também. As cirurgias hoje mais modernas que nós temos são as cirurgias menos invasivas, onde o paciente precisa de um período de recuperação mínimo, pequeno, e as suas atividades do dia a dia voltam com muita rapidez e facilidade. Que tipo de patologia tem na cirurgia uma excelente opção, com um bom prognóstico? Hoje nós temos as hérnias de disco, que são a grande maioria das doenças da coluna. Nós temos a artrose, o desgaste, as compressões nervosas, mas basicamente são as doenças degenerativas do disco. O disco é o fator que mais causa dor, principalmente na população. Então, as doenças degenerativas do disco, não só a hérnia de disco, porque a pessoa pode ter um disco doente, degenerado, por doenças ocupacionais, por postura, forma de pegar peso, e às vezes não formou uma hérnia de disco aguda, porque existe aquela hérnia de disco que é aguda e a doença crônica, que também pode causar dor no paciente. E o papel da cirurgia vem para tratar esses pacientes que já fizeram os tratamentos reabilitatórios, a fisioterapia, a medicação e não tiveram sucesso e ainda permanece com aquele quadro de dor. As doenças degenerativas da coluna, elas são comuns na maturidade? Sim, nós falamos que 80% das pessoas, da população mundial, tem uma doença degenerativa na coluna. Então, se a gente fizer um estudo, por exemplo, de imagem de ressonância magnética na população mundial, acima de 60 anos,
quase totalidade das pessoas vai ter uma doença degenerativa. Né? Tem alguma forma de prevenir uma doença degenerativa? A prevenção é com atividade física, então ter um bom fortalecimento, né? Uma boa mobilidade com exercícios para alongamento, cuidado da postura, cuidados diários na nossa rotina de trabalho, para a gente não ter uma postura ruim, né? E não ter sobrepeso também. É um grande fator que sobrecarrega a coluna. Então, essas atividades do dia a dia, se a gente tomar cuidado ao longo de toda a nossa idade, que vai avançando com o tempo, a gente vai ter uma coluna mais saudável. Não só a coluna, como todas as articulações. Perfeito. Olha, eu vou colocar... Bruninha, você põe para mim, por favor, uma enquete no meu story. Lá no Cláudia Tenório Oficial, eu quero saber o seguinte: por que é que você não faz exercício? E quando eu pergunto se você faz exercício, a maioria fala, faço. Mas eu quero saber quem não faz. Por que é que não faz exercício? Às vezes eu converso com o médico e fico pensando, gente, é sabido que é a melhor prevenção para todas as doenças. Todo mundo fala. Não tem um médico que não seja aqui e fale exercício físico. Para doenças mentais, evita demência. Aliás, é a única comprovação que a gente tem para evitar uma doença como Alzheimer e inclusive a evolução dele é o exercício físico, é a força nos membros inferiores, né? É bom para o coração, controla a obesidade, controla aí uma doença degenerativa na coluna que vai te dar uma qualidade de vida péssima. E aí eu queria entender por que as pessoas não fazem. Precisa de criar um hábito, né? Uma rotina. Às vezes as pessoas acham assim, não, depois eu começo a fazer, a rotina do dia a dia é muito cansativa, mas a gente tem que incluir uma prática de exercício diário no nosso horário, durante o dia. 1 hora por dia, destinar aquele horário do dia para poder fazer exercício. Não é 1, 2 vezes na semana, é tentar colocar pelo menos de segunda a sexta. Né? Às vezes eu penso, seria melhor se a gente não tivesse meio de transporte e tivesse que caminhar longas distâncias como as pessoas faziam no passado, né? Já era o exercício, né? Já era o exercício. Mas, gente, hoje a gente tem meio de transporte que facilita, mas a gente tem a obrigação do exercício, né? Exatamente. Tem que pensar na qualidade de vida. E envelhecer com saúde, né? Esse envelhecimento saudável é o que todo mundo busca. E não adianta a gente buscar um envelhecimento saudável quando tiver depois dos 60 anos de idade. Então, isso daí é algo que a gente vai conquistando gradativamente. Apesar de que tem gente me assistindo agora que está com seus 70, 75, 80, até 85, que não fazia e que a partir de agora vai começar a fazer, eu tenho certeza. E é possível, viu? É possível. Já conversamos aqui com profissionais da área de educação física que trouxeram casos de alunos bem maduros e que começaram a fazer exercício físico tardiamente e tiveram, claro que, vantagem. Só tem vantagem, né, doutor? Com certeza. Nunca é tarde para a gente começar a colocar uma rotina de práticas esportivas. Cada um, lógico, no seu limite. Né? Não adianta a gente pegar uma pessoa que não tem nenhuma capacidade física e querer exigir de uma vez que faça um monte de exercício. Gradativamente, a gente vai conquistando uma capacidade física cada dia melhor. Verdade. E sempre é bom começar quando puder. Doenças degenerativas, elas podem ser hereditárias? Meus pais tiveram problema na coluna, então eu também tenho? Sim, existem algumas pessoas que geneticamente já têm uma predisposição para desenvolver algumas doenças degenerativas, inclusive no disco da nossa coluna. O disco da nossa coluna, algumas pessoas têm essa predisposição que vai formar hérnia de disco com mais facilidade, que vai ter aquele desgaste também mais rápido do que outras pessoas. E aí que está o papel também do exercício, para proteger aquela articulação. Porque a atividade física não é somente questão de longevidade, ela vai dar mais suporte e sustentação. E com isso tirar a sobrecarga daquela articulação e do disco da sua coluna também. Perfeito. Me dá uns 3 minutinhos e aí eu vou dar um recado e volto. Quero abrir também a participação com perguntas, você que está assistindo ao Vida Melhor, às vezes você não tem um especialista na sua cidade, aproveita, vai ficar parecendo uma consulta aqui, fica à vontade para mandar sua pergunta, o doutor Fabiano responde a gente já, daqui a uns 3 minutinhos. A gente vai ter um momento de perguntas e respostas, mas antes, gente, você vai ver como é feita uma cirurgia de coluna atualmente. Temos aqui equipamentos e um protótipo de coluna. Doutor Fabiano, você está acompanhado do
Cosmo. Cosmo Fernandes, seja bem-vindo também, Cosmo. Expliquem para mim o que é isso. Então, para o pessoal de casa entender. Isso é um modelo anatômico de uma coluna vertebral, onde nós temos os ossos, as vértebras, e o nosso maior grande problema na coluna que causa dor é o disco intervertebral, que fica entre uma vértebra e outra. Aqui que pode se formar uma hérnia de disco e aqui que nós temos os desgastes. E por que causa tanta dor nessas pessoas, em todo mundo? Porque tem muito nervo. E esse desgaste começa a pressionar esse nervinho. Por isso que pode causar dor além da região da coluna e ter a irradiação. Se for no pescoço, pode irradiar para o seu braço. Então, se você tem uma dor no seu pescoço que vai irradiando para o seu braço, pode dar dormência, pode dar formigamento na mão. E a mesma coisa na perna. Pode ter dificuldade para poder caminhar, pode ser que está comprimindo algum desse nervinho aqui. Tá? Então, esses nervos, que pode ocasionar também dor no nervo ciático, que faz a gente ter essa dor. Ok. O tratamento cirúrgico, esse tratamento menos invasivo que a gente vai mostrar aqui, é um tratamento que a gente consegue olhar através de um orifício, uma pequena cânula que a gente coloca no paciente e essa câmerazinha a gente consegue enxergar lá dentro como é que está essa coluna. Isso é o que a gente ouve falar que é artroscopia? Não, Não. Na coluna a gente chama de endoscopia. Endoscopia. Porque nós estamos olhando através de um orifício. A artroscopia a gente está olhando através da articulação. Tá, então é endoscopia. Endoscopia da coluna. Legal. Tá bom? Então eu vou mostrar aqui mais ou menos rapidinho, passo a passo, como é que nós fazemos esse tratamento aqui. Primeiro nós fazemos... Segura aqui um pouquinho, por favor, Cosmo. Primeiro nós fazemos uma pequena incisão na pele. Aqui é um modelo anatômico de uma coluna, tá? Nós fazemos uma pequena incisão, entramos com um introdutor e depois com um dilatador. E depois de entrar com esse dilatador, nós retiramos e entramos com a câmera, com a ótica. Essa ótica, eu tenho um pequeno buraquinho no meio e eu consigo enxergar lá dentro. Ah, olha lá no computador, gente. Abre a tela para mostrar ali a tela, olha. Isso, lá na tela eu consigo identificar as estruturas, mais ou menos parecido com o que está aqui. E com esse instrumental, eu consigo fazer o trabalho lá dentro até chegar na coluna. Olha o ossinho da coluna lá embaixo. Essas coisas que parecem uma esponjinha. É como se fosse a gordura, a musculatura, que está tudo em volta. E lá embaixo, a gente consegue identificar o ossinho e a articulação, ó. A coluna. A gente vai tirando e estamos chegando lá dentro na coluna. Na coluna, eu consigo identificar as estruturas nervosas, o disco e fazer toda a descompressão se for necessário. Gente, que incrível, né? Ó, lá dentro a gente consegue identificar tudo, ó, o disco da coluna, o ossinho, que é a articulação. Então eu vejo qual área que está mais danificada e comprimindo. Mostra essa tela aqui mais de pertinho, por favor, porque está muito interessante da gente olhar. Isso, ó, por exemplo, aqui é um disco da coluna, aqui é uma articulação. Eu vejo qual área que está mais acometida, eu faço a descompressão desse segmento, seja do disco ou da parte estrutura óssea que está degenerada, e a gente fazendo essa descompressão já alivia e melhora a dor. É um tratamento com uma incisão de 1 centímetro, ou menos até, uma cirurgia que demora às vezes 20, 30 minutos. Que fantástico. O paciente ele faz com anestesia local, só sedado dormindo, anestesia local, e no mesmo dia ele vai para casa andando. E depois é só um pontinho aí e tá tudo certo. E tá tudo certo. Ele não precisa de um afastamento trabalhista. Esse tipo de cirurgia é o que é feito em caso de hérnia de disco? Alguns casos de hérnia de disco, alguns casos de dor radicular, dor na coluna, descompressão, estenose de canal medular, algumas pessoas que têm cisto dentro da articulação. Tudo isso pode fazer dessa forma com a endoscopia? Dessa forma aqui. Fantástico, é incrível, né? Uau. É um procedimento muito rápido. É uma tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço na área médica, né? Que tem hoje em dia uma ampla cobertura, não só no sistema público como particular, e traz um grande avanço para a gente tratar essas doenças na coluna. E o interessante é a gente deixar claro aqui que às vezes você recebeu um diagnóstico e conversou há um tempo atrás com um médico e você ficou assustado, falou, não vou fazer essa cirurgia na coluna. É que você vê,
para várias patologias, é esse tipo de intervenção que é feita, ou seja, segura, rápida, tranquila. E eficaz. E eficaz, que é o mais importante. Porque tem muitos pacientes que ficam anos com uma dor, né? Com muito, às vezes, receio de ser submetido para um tratamento cirúrgico. Porque a gente tinha aquele medo antigo que fazia grandes incisões, precisava de um longo período de recuperação. Hoje nós temos, com este avanço, uma recuperação muito rápida, uma incisão muito pequena para tratar doenças que limitam muito, né, a vida das pessoas. E quem faz esse tipo de cirurgia é um ortopedista? É o cirurgião de coluna. Pode Cirurgião ser de um neurocirurgião, coluna. que tem uma formação em cirurgia de coluna, ou ortopedista que tem formação em cirurgia de coluna. Perfeito. Os dois. Então, daqui a pouco eu volto pra gente fazer perguntas e respostas. Maravilhoso, né, gente? Vocês viram como é feita uma cirurgia de coluna. Você tem alguma dúvida? A hora é sua. Pode mandar pergunta lá no nosso Vida Melhor Oficial, porque aqui a gente presta serviço mesmo, aqui a gente desmistifica, tira aquele medo que você tem. Porque depois que a gente vê uma endoscopia como essa, uma cirurgia de coluna feita dessa forma, eu tenho certeza que já tirei aí um caminhão de melancia que estava na cabeça de muita gente. É possível viver sem dor, viver com qualidade de vida, passando por uma intervenção dessa que é mais simples do que você imagina, extremamente segura e eficiente. Vamos lá com o doutor Fabiano. E você, aquele momento que parece uma consulta, mandou pergunta? Então vamos lá conferir as respostas. Fiquei encantada com aquela cirurgia. Gente, que incrível, né? A gente só exemplificou aqui mais ou menos para o pessoal entender como é que funciona. Que através de uma incisão menor do que 1 centímetro, a gente consegue tratar doenças que antigamente o pessoal ficava morrendo de medo, como se fosse um mito. Pois é. O tratamento cirúrgico da coluna. E a gente consegue mostrar para as pessoas que é algo mais simples do que todo mundo imagina. Olha, a Camila Fernandes quer saber como é que é o processo de recuperação. A pessoa volta à rotina normalmente? Volta normalmente, né? E sem dor. Não precisa fazer fisioterapia? Normalmente, a gente recomenda, sim, fazer um fortalecimento, um alongamento, melhora da mobilidade articular durante um período. Mas não é uma restrição de todas as atividades. Ela é para poder recuperar e fazer uma forma física melhorada nas suas atividades gerais. Tá joia. Obrigada, Camila, pela pergunta. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Ana Cipriano quer saber, boa tarde, a cirurgia resolve o problema definitivamente ou a dor pode voltar? Em alguns casos, dependendo da patologia, a dor pode voltar, até porque é uma doença degenerativa. Então tem que ter uma indicação precisa e correta do cirurgião que está acompanhando aquele caso, para indicar a cirurgia de maneira adequada e conversar com o paciente a expectativa dele também. Porque esse tipo de tratamento não serve para todas as patologias. Aliás, em medicina a gente nunca tem essa certeza absoluta de nada, né? Porque o corpo reage de formas diferentes, né? Exatamente, exatamente isso. Obrigada, Ana, pela sua pergunta. A próxima pergunta é seguinte. Doutor, tenho muitas dores na coluna, o que me atrapalha muito no dia a dia. O problema é que eu tenho muito medo da cirurgia. O que o senhor me recomenda? A primeira coisa é que a gente tem que ter um cirurgião de confiança. Ela tem que buscar um médico de confiança que vai acompanhar o caso dela. E a partir disso, explicar todas as expectativas, além da técnica e resposta ao tratamento, né? Hoje, a gente consegue falar que as cirurgias elas têm excelente resultado. E são cirurgias muito seguras. Além disso que a gente mostrou aqui, a gente tem como utilizar na cirurgia um potencial somatosensitivo. O que é isso? É a gente conseguir olhar através de um computador todo o impulso nervoso do paciente, tanto de braço quanto de perna, trazendo isso daí um procedimento mais seguro e eficaz. Então, a paciente, eu sempre recomendo, conversa com o seu médico, conversa com a pessoa que está te acompanhando, que vai te explicar certinho qual o melhor caminho para poder tratar a sua patologia. Sabe que no ano retrasado, meu marido fez essa cirurgia minimamente invasiva de estenose de canal, né? Eu fiquei impressionada, porque ele internou, a gente saiu do hospital no mesmo dia, ele estava ótimo, eu tive que brigar com ele porque ele queria voltar dirigindo, e eu falei, não, vai voltar dirigindo, o médico falou que não é para voltar dirigindo, mas por ele sair dirigindo, e não teve mais dor. Então eu fico lendo uma pergunta como essa, né, e fico pensando o quanto da sua qualidade de vida hoje não está prejudicada. E você viu, é uma incisãozinha, um cortezinho pequenininho, pontinho ali, depois acabou. E aí você com qualidade de vida? Pensa bem. Olha aí o doutor Fabiano nos ajudando. Vamos para a próxima pergunta?
Pode colocar na tela, obrigada. Lucas Barbosa, tenho 28 anos, sou personal trainer. Há alguns meses, durante um treino pesado na academia, acabei sofrendo uma lesão. Desde então, sinto dormência na minha perna direita e muita dificuldade para me abaixar ou realizar alguns movimentos. Fiz alguns exames e descobri que tenho uma lesão no disco intervertebral. Minha dúvida é, como sou jovem, ativo e dependo do meu corpo para trabalhar, será que a cirurgia é mesmo a melhor opção ou ainda vale a pena insistir no tratamento conservador? Isso. Vamos explicar para o pessoal aí de casa. A indicação do tratamento cirúrgico é quando existe uma falha no tratamento conservador. Nós já fizemos todas as alternativas de tratamento conservador, desde o uso de remédio, desde fisioterapia, e aquela dor não passa. Além da dor, pode estar acompanhado de algum déficit neurológico, que é o quê? Perda de força, dormência, parestesia, e pode ter também um déficit motor progressivo, quer dizer, está piorando cada vez mais aquela perda de força e a dormência do paciente. Diante disso, já foi tentado todas as alternativas, não melhorou, aí sim a gente passa por indicação do tratamento cirúrgico, desde os tratamentos menos invasivos até os tratamentos mais invasivos. Neste caso em questão, se a pessoa está com uma dor que não melhora, e mesmo assim tem a opção de fazer o tratamento conservador, segue com o tratamento conservador. Fez o tratamento conservador, não adiantou, aí sim opta por tratamento cirúrgico, desde o tratamento com bloqueio anestésico, cirurgia por vídeo, cirurgias abertas, aí sim essa indicação de fazer o tratamento cirúrgico. Perfeito. Mais uma pergunta na tela. Obrigada, Lucas, pela sua participação. Oliveira Souza, fraturei a T11 e a T12, retirou o fragmento da T11, porém no pós-operatório estou há 15 anos com sérias sequelas dolorosas, medula comprimida, já com 2 nódulos que está piorando. Não fez a pergunta, mas eu imagino que tem alguma opinião sobre isso. Eu imagino que pode ter tido uma fratura na vértebra, porque essas daí são as vértebras que normalmente são mais fraturadas, né? E pode ter uma compressão medular e com alguma sequela. Tem que avaliar mais especificamente esse quadro, né, para ver se já não tem uma lesão medular. Tá? E existe hoje outros tipos de tratamentos cirúrgicos na coluna, como até implantes de eletrodo medular, que a gente consegue fazer uma modulação do impulso nervoso e sensitivo para melhorar também esses quadros álgicos e dolorosos. Mas tem que avaliar mais especificamente esse quadro para a gente poder falar. A joia. A Cidinha Aranha diz, boa tarde, meu marido tem espondilite aquilosante. O que seria esse problema? Seria caso de cirurgia? Então, a espondilite é uma doença autoimune, onde o próprio corpo vai liberando fatores que vai causando que a coluna vai ficando rígida. Mais comum em homens. Então existe um marcador, que é o HLA-B27, que quando ele está positivo, a gente pode diagnosticar como espondilite anquilosante. A coluna vira aquela coluna de bambu, ela vai ficando rígida. E com isso a pessoa tem dor e limitação, déficit de mobilidade. Tá? Alguns casos, sim, a gente pode fazer algum tipo de cirurgia, tá? Para melhorar a mobilidade e melhorar o quadro de dor. Perfeito. Olha, vamos encaminhar depois as outras perguntas. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por trazer esse equipamento incrível que mostrou pra gente que é muito mais tranquilo do que muita gente imaginava. Uma cirurgia de coluna minimamente invasiva é possível e é eficiente, tá? Dr. Fabiano Fonseca é um dos cirurgiões de coluna mais respeitados do Brasil e você pode entrar em contato com ele no DR Fabiano Fonseca. DR Fabiano Fonseca. Não fique aí sofrendo com dor na coluna sem antes ouvir a avaliação de quem entende do assunto. Quero agradecer também a turma da Lobos Medical, o Rafael Zaya, né, que gentilmente nos cedeu para mostrar esse equipamento aqui para vocês hoje. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigada, então, a Lobos Medical também. E até a próxima. Obrigada.